Boa tarde, amigos internautas. Sexta-feira, dia 2 de maio, começando mais uma Web TV de Esportes ao vivo aqui da redação do Jornal NH. Eu sou o André Reck, quem está comigo aqui é o João Linden e a gente vai falar aí dos jogos que estão pela frente aí para a dupla Grenal. Pós-eliminação do Grêmio na Libertadores, pós-empate do Inter pela Copa do Brasil, agora vem Brasileirão aí no final de semana, né, João? E vamos falar também do Novo Hamburgo, que venceu aí, estreou na segunda fase da Copa do Brasil com vitória. Vai levar vantagem lá para Curitiba para o jogo de volta contra o J. Malucelli, né, João? É isso aí, né? É verdade. Ontem estive no estádio do Vale para acompanhar a partida. Não foi uma partida brilhante do Novo Hamburgo, foi uma boa partida do Novo Hamburgo, mas fez o que se esperava dele e o que ele precisava fazer. Durante a semana, o comandante anilado, o Itamar Schulli, falava que queria ir com uma vitória, mesmo que fosse levando gol aqui no estádio do Vale, queria ir para Curitiba com alguma vitória para jogar pelo empate lá em Curitiba. Acabou sendo melhor do que esperava, ele conseguiu a vitória, ainda não tomou gol em casa. Situação parecida com o que o próprio Novo Hamburgo conseguiu na primeira fase da Copa do Brasil, quando bateu o Joinville, na estreia da competição nacional. E agora o Noia vai para Curitiba podendo jogar por qualquer empate ou até perdendo por gol de diferença se fizer gol lá na casa do adversário do J. Malucelli. Se fizer gol, é isso aí, legal, pô, uma boa. Contra o Joinville, o Novo Hamburgo também tinha vencido, foi exatamente, 1-0 venceu 1-0 né? aqui no estádio do Vale. Foi um gol de pênalti aquela vez, né? Isso aí. Isso aí. E assim, coincidentemente também, naquela partida o Preto foi expulso. Ontem ele voltou a ser expulso. É uma coisa curiosa que está acontecendo com o Novo Hamburgo, né? 4 jogos, 3 expulsões, né, na Copa do Brasil. 3 jogos, 3 expulsões. O Paulinho também, né? Isso, 3 jogos. O quarto jogo vai ser o próximo. Quem vai ser o próximo. Vai ser o próximo. Se for tudo conforme, tá, o Paulinho é o próximo a ser expulso. Ele volta e é expulso. Não, mas brincadeiras à parte. É uma coincidência e não são lances violentos. O próprio Paulinho foi expulso por botar a mão na bola. O Preto ontem foi matar um contra-ataque. É bom que se diga, a expulsão do Preto ontem não nem teve disciplina, justificativa, nada. não. Ele na até TV deu pra ver bem o lance. O Luizinho Valentim, o vice-futebol anilado, e o próprio Itamar Schulli falaram que apesar do resultado positivo do Noia, o Preto estava muito abatido no vestiário, porque é um cara que vive o clube. Com certeza. É um cara interessado pelo Novo Hamburgo e estava muito chateado por ficar de fora da próxima partida. E ainda ontem podia ter complicado, mas no fim o Novo Hamburgo conseguiu segurar os minutos que ficou com homem a menos. Logo em seguida, o zagueiro do J. Malucelli também foi expulso. E aí acabou ficando 10 homens para cada lado e a partida não se complicou tanto como poderia com homem a menos. Mas chama atenção realmente esse fato do Novo Hamburgo, 3 partidas, né? e 2 jogadores experientes, né? São 2 moleques aí, Preto e Paulinho, 2 jogadores que bastante rodados já, que já tem uma história dentro do Novo Hamburgo e acabaram sendo expulsos. Com certeza, que nem tu falou, João, o Preto, toda uma história, em 2005 ele estava aí naquelas conquistas lá do Novo Hamburgo, né? E ontem deu para ver bem o lance no replay na TV, ele pulou, foi ombro a ombro, o juiz fez o gesto de cotovelada, não aconteceu, foi um lance normal. Isso foi outro lance que o Itamar também comentou na coletiva após a partida, que ele achou que o árbitro foi muito rigoroso com o Preto e com o Novo Hamburgo na partida, que podia ter sido um lance que podia mudar toda a história do jogo. Porque o Novo Hamburgo fez o primeiro gol, cresceu na partida, estava indo para cima. A tendência era que o Novo Hamburgo ampliasse o marcador, quando na verdade o que aconteceu foi a expulsão do Preto e acabou freando o ímpeto anilado. O próprio Itamar estava suspenso ontem, outro expulso. Foi expulso contra o Joinville, ontem cumpriu suspensão, era o Gersinho Guzmão, que estava de auxiliar técnico, estava na beira do gramado. Eles acabaram fazendo uma substituição, tirando um meio e botando um volante, se eu não me engano, o Zé Rafael para a entrada do Alberto, para compor o sistema defensivo do meio de campo, em função dessa expulsão, porque era bem possível que o Novo Hamburgo até ampliasse o marcador se não tivesse ficado com um homem a menos. Bom, mas de qualquer forma foi importantíssima a vitória. E no dia do aniversário do Novo Hamburgo, né? 103 anos e com uma boa tu estava lá, João, a boa torcida. A diretoria acredita que tenha dado 2.000 pessoas. A torcida participou bastante do jogo, principalmente nesse momento aí que o Preto foi expulso, momentos que ela sentia que o Novo Hamburgo precisava de apoio, a torcida participou bem do jogo. Cantou parabéns, inclusive, pro time no final do jogo. Legal, beleza. Parabéns aí pro Novo Hamburgo pela vitória e também pelo aniversário, 103 anos de história. Do bicentenário, né? É isso aí. Bom, e o Grêmio, eliminado da Libertadores, agora se concentra, o time já trabalhou de manhã, né, João, pro jogo de amanhã, nesse sábado, e o Grêmio vai para São Paulo para enfrentar o Santos, lá na Vila Belmiro, né, às 18h30 desse sábado. É verdade, André, o Grêmio agora, o termo muito usado por jogadores agora, um termo muito em moda agora é trocar o chip, virar o chip.
Vamos ver se o Tricolor vai conseguir, porque foi um pouco traumatizante do jeito que foi. O Grêmio precisava do resultado, conseguiu fazer 1 a 0, levar para os pênaltis e acabar sendo eliminado dentro de casa nos pênaltis. Eu acho que é um bom jogo. O Santos também não vem bem, perdeu o Paulista para o Ituano. É sempre difícil jogar na Vila, né? Historicamente, Grêmio e Inter tem muita dificuldade para jogar na Vila. Mas enfim, o Santos não vem bem, perdeu o Paulistão pro Ituano, arrancou com um empate dentro de casa com o Sport pelo Brasileiro. Na segunda rodada voltou a empatar, dessa vez com o Curitiba em Curitiba. A torcida está sendo cobrada, o Leandro Damião está sendo muito cobrado. Que foi um jogo que tava Damião não vingou, né? Ele não mostrou nada ainda no Santos, né? Ele até tem uma arrancadinha boa, fez alguns gols, mas parece que ele está deslocado. O ataque do Santos meio para frente é uma gurizada, uma volúpia, e o Leandro Damião é aquele jogador mais de posicionamento, de conclusão. Às vezes parece que ele está meio deslocado. Mas é um jogador que tem qualidade, já mostrou isso aqui no Inter, na seleção brasileira também. E acho que pode vir a dar o retorno, mas por enquanto ele está sendo muito cobrado, a torcida do Santos está em cima dele. Isso até pode ser um fator que pode beneficiar o Grêmio. Mas é uma partida que o Grêmio pode mostrar força, assim. É uma partida que, apesar de todo esse trauma... E é um jogo importante, né? Porque o que se fala é que o Anderson Moreira ganhou uma sobrevida aí até a parada do Brasileirão para a Copa do Mundo, né? Eu acho Esses jogos aí vão ser fundamentais para realmente... que deu para interpretar dessa decisão da direção de ontem, o Anderson permanece até essa parada de 40 dias que vai ter para a Copa do Mundo, e acho que ali a direção tricolor vai fazer uma reavaliação do trabalho, e se for para mudar vai ser nesse período aí. Ou se não, toca com o Ederson até o fim do ano. É por aí. Bom, e pelo lado colorado, João, o Inter vai jogar em casa aí, empatou um empate aí frustrante, de certa forma, com o Cuiabá lá no Mato Grosso. Claro que pelas condições do jogo até foi bem, né? Porque poderia até ter saído com uma derrota, né? Empatou no final do jogo. O resultado foi injusto pro Cuiabá. O Cuiabá... Desculpa te interromper, André, mas eu acho que o Cuiabá, de certa maneira, até surpreendeu o Inter, assim. Surpreendeu. Eu acho que, olhando assim, depois, até o replay do jogo, parecia que o Inter estava muito confiante de si próprio, e aí quando viu o Cuiabá encrespou a partida, fizeram um gol, o Inter se desestabilizou mais uma vez ao sofrer gol, assim como foi no Rio de Janeiro. O Cuiabá perdeu a chance de fazer o segundo e até o terceiro no primeiro tempo. No segundo tempo, o Inter tentou reagir de uma maneira meio miguelão, assim, meio desorganizado. Também sofreu pressão em contra-ataques do Cuiabá, mas acabou conseguindo um empatezinho com o Rafael Moura bem no final da partida, que não deixou o resultado... O resultado em si, 1 a 1 fora de casa, não é ruim, mas o que está decepcionando bastante a torcida foi o desempenho colorado, né? E contra uma equipe, né? Exatamente. Nenhum time... Não desmerecendo o Cuiabá, mas enfim... Os próprios jogadores do Cuiabá falavam antes da partida que o objetivo era não perder de 2 a 0 para jogar em Porto Alegre. Um time está disputando a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Com certeza, qualquer adversário, o mais fraco adversário que o Inter vai enfrentar aqui no Campeonato Brasileiro da Série A, vai ser bem mais forte que o Cuiabá. Mas a Copa do Brasil tem isso, né? E os times menores, digamos assim, acabam complicando, às vezes, realmente para os clubes de Série A e tal. É uma competição que, pelo seu regulamento, ela permite esse tipo de coisa aí. Se for procurar na história da competição, temos inúmeros casos de times inexpressivos que acabaram eliminando o time... O próprio Inter e Grêmio foram eliminados por times pequenos já. E João, para a gente encerrar o programa hoje, o Inter então volta a campo no domingo, então aí no Beira-Rio para encarar o Sport, né, pelo Brasileirão. O Inter que vem aí com uma vitória, um empate no Brasileiro, né? E o Sport também tem 4 pontos na competição, arrancou bem, empatou com o Santos na estreia, na Vila, e ganhou da Chapecoense em casa na segunda rodada. Eu acho que é um jogo que ontem ainda eles também jogaram pela Copa do Brasil e ao contrário do Inter, eles conseguiram eliminar a partida de volta, fizeram 3 a 1 no Brasília, lá no Distrito Federal. E eu acho que é uma partida bem perigosa. Se o Inter não tomar atenção e não levar mais a sério, pode se complicar dentro de casa. Até porque deixou já escapar aquela vitória lá no Maracanã. Já deixou 2 pontos no Rio. E o Brasileirão é o grande objetivo colorado, né? Exatamente, não dá para deixar que nem nos outros anos, que quando acordar para o campeonato já não tem mais como buscar as equipes da ponta. É isso aí, os jogos do início valem tanto quanto os do final, né, João? Bom, mas beleza, pessoal, a gente fica por aqui hoje com a nossa Web TV de Esportes. Na segunda-feira a gente está de volta aí para falar do que rolou aí no final de semana aí nos campos aí do Brasil afora. Fiquem ligados aí, nos acompanhem. Até mais. Tchau.